Criamos um concurso para dar a novos talentos a chance de assinar a identidade visual do NM2B, o nosso evento de marketing e negócios que chega à 5ª edição. Divulgamos nas nossas redes sociais, recebemos vários trabalhos e escolhemos um. A identidade vencedora é da Sara Fontinelli e é ela que veste o evento esse ano. Oi, eu me chamo Sara Fontinelli e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha trajetória como universitária e ganhadora do concurso de identidade visual do NM2B. Me tornar designer foi algo um pouco natural, assim, mas surgiu de uma urgência vindo do período da pandemia, né? Eu não tinha conhecimento até mesmo da profissão. E durante a pandemia surgiu essa oportunidade de gerenciar algumas contas de Instagram, de fazer alguns posts, muito de uma necessidade que as próprias empresas tinham na época de preciso estar na rede social, como é que eu vou fazer isso? Eu preciso de alguém. E de um contato que tinha essa necessidade de expor mais o trabalho, foi me indicando para outros, então surgiu disso, né? E algo que me encantou nesse período foi que o meu trabalho ajudou essas empresas a continuarem vendendo, a continuarem tendo renda, porque num período tão delicado, o meu trabalho contribuiu de alguma forma. E eu acho que isso foi o pontapé de me encantar, sabe, com a profissão, de saber de que o meu trabalho estava contribuindo para que aquela marca ela não caísse, que os empregos continuarem acontecendo. Antes de ingressar na faculdade, eu não tinha nenhum conhecimento teórico de nada. Então, o YouTube ele foi o meu maior professor nessa época. Eu acredito que todo profissional criativo, a gente tem esse senso, né, de curiosidade, de querer aprender, de querer saber como é que as coisas funcionam. Mas quando eu comecei a ingressar cada vez mais no mercado, começou a chegar um pouco mais de clientes, eu ser muito indicada, eu parei e eu pensei assim, eu preciso realmente de uma base mais sólida. Não dá para ficar só no feeling, não dá para ficar só em inspirações ao léu. Então, quando eu fui para a faculdade em 2023, já estando no mercado, eu percebi que a bagagem que eu tinha de mercado era boa, mas ela não ia me sustentar a longo prazo, sabe? E dentro da faculdade eu entendi o que é metodologia de design, o que é pesquisa em design, como é que o nosso trabalho ele consegue impactar cada vez mais os negócios e a vida das pessoas. Porque quando você cria qualquer projeto, muitas pessoas acham que a gente abre diretamente o software lá da plataforma e já começa a criar com voz da nossa cabeça. Mas não. A gente passa por um longo processo de pesquisa. Eu, particularmente, passo muitas horas vasculhando a internet, procurando artigos, procurando fontes muito confiáveis para saber se aquilo que eu estou propondo para aquela marca, ela vai fazer sentido. E foi algo que eu fiz para dentro do projeto do NM2B. Então, muito do meu processo de criação começa dessa forma, com a pesquisa, para entender o contexto, para entender o mercado, para só depois definir tudo aquilo que vai ser feito e só no final a parte estética em si. Na edição do ano passado, né, eu tinha o crachá guardado. Na verdade, eu tenho muito mais coisas guardadas. Que a gente que é criativa, a gente vai pegando as coisas, porque tudo se torna repertório, né? E eu percebi que eu estava olhando, né, os materiais, eu vi como a marca ela era trabalhada, como é que o cordão do crachá ele estava sendo trabalhado, como é que ele foi trabalhado, né? Como era a disposição das marcas aqui no, né, dos patrocinadores. Então tudo isso influenciou da forma como eu iria, né, finalizar a marca em si. E uma coisa que eu reparei tanto nesse material do ano passado como no próprio material impresso do nosso meio foi que o uso de muitas formas geométricas, né? Tem formas que são muito fluidas, as cores, eu teria que ter o amarelo, porque o amarelo é muito característico tanto do NM2B como do nosso meio, então não tinha como não ter o amarelo. Não era o sentido, né, de trabalhar a liberdade com cautela, de não desvincular totalmente, porque daria muito mais trabalho das pessoas associarem que o NM2B é do nosso meio, se eu criasse uma coisa totalmente fora da caixinha do nosso meio, sabe? Então todos esses materiais,
eles acabaram influenciando dessa forma. Como eu falei anteriormente, eu usei a metodologia do Double Diamond, então eu dividi todo o projeto em 4 fases. E a primeira fase, que é essa de descobrir, eu fiz todo um processo de pesquisa. Eu fui ler sobre o que é que o mercado já tinha, quais eram as marcas que eram referências, que eram um pouco parecidas, né, com o nosso meio e também com o evento do NMTP. E então eu fui ver como que essa palavra, né, esse real, ele estava sendo apresentado dentro do mercado em si, como é que ele estava sendo debatido. Então, dentro dessas pesquisas, eu consegui identificar que a valorização da manualidade, do ser humano, que é essa realidade que a gente tem, ela tem sido valorizada cada vez mais. Então, partindo dessas pesquisas, né, eu fiz um brainstorming de várias palavras, assim, acho que tem umas 100 palavras aqui, do que essas palavras poderiam me nortear. Então, através dessas palavras, eu fui, né, dividindo elas em 4 setores, que seria o Nordeste, né, que é o Ceará, que é onde o evento está sendo realizado, apesar de que o nosso meio ele traz todos os territórios, né, para dentro do Centro da Conversa, seja em Brasília, seja em São Paulo, seja onde ele estiver. As ações, porque o NM2B ele é um evento de expandir, né, de você ter o contato com outras marcas, com outras pessoas, então é muito da ação. E os outros 2 eixos seria o tema em si, que é o manifesto, a palavra do real, e o mercado, que seria os negócios. Eu tive um insight que era dos profetas da chuva, que é muito característico aqui do nosso Ceará, né, que eles são pessoas que veem os sinais e através disso eles trazem, né, essa tradução de que aquele período vai ser bom, que aquele período a safra vai ser boa, que vai ter alimento, que vai ter sustento para aquelas famílias. E através desse insight, eu fiz essa analogia com o próprio nosso meio, né? Que o nosso meio ele traz esses sinais que são reais. Ele traz essas informações, essas notícias, esse contato com o universo que é feito por profissionais muito bons, profissionais que são que têm essas habilidades reais, né? Então eu vejo o nosso meio como esse canal onde esse profissional ele identifica esses sinais e ele sabe que aquele mercado, aquele contexto, como é que ele vai se posicionar naquele lugar. Então, fazendo essa analogia, né, entre os profetas da chuva e o nosso meio, eu criei essa narrativa, né? Algumas das cores, né, que são cores mais quentes, trazem dessa parte do Nordeste, né? Os profetas da chuva que olham para o céu, veem os sinais, cores mais frias, né, que vêm do céu, que vêm das águas, e isso casa com os 2 palcos que a gente vai ter no evento, né? Então, dentro desses 2 palcos, a gente tem esse contraste, né? O palco terra, né, que são cores mais quentes, o palco Marques, né, são cores mais frias. Então, trazendo esses 2 contrastes, a gente conseguiu, né, foi possível criar esses 2 símbolos, né? Inclusive, essas marcações que elas foram criadas já traz essa base que foi passada dentro do manifesto de que o nosso meio ele traz o território, né? Então, se você for olhar os mapas têm essas marcações muito fluidas, né? Então, essas marcações elas estão dentro dos símbolos que foram criados. Então, eu estou muito animada para ver tudo de uma forma real, ver tudo acontecendo. Acredito que vai ser uma troca muito bacana, assim, com as pessoas. E ver isso é uma realização e um respaldo, sabe? Porque a nossa profissão, né, como criativo, é muito fácil, entre várias aspas, de ser feito por qualquer pessoa, né? Até mesmo, entre várias aspas, pela própria IA. Então, quando você recebe um respaldo de uma graduação, recebe um respaldo de uma premiação desse porte, mostra que precisa-se de profissionais cada vez mais qualificados. Que não é qualquer pessoa, não é qualquer ferramenta que vai criar algo que realmente funcione. Então, a minha intenção de todos os projetos é criar coisas que realmente funcionem, que realmente gerem um impacto. Então, ver tudo isso nesse dia do evento vai ser muito bacana. Ver que
realmente está funcionando, que realmente está gerando impacto, que realmente está criando conexões naquele lugar, sabe? E eu convido você a estar participando com a gente nesse dia, vendo todo esse trabalho que foi construído, não só pelas minhas mãos, mas por muitas mãos aqui do nosso meio.